Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 22º episódio do AltaCast, seu podcast sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente vai abordar um tema aqui muito importante e preocupante também, que é sobre a incidência maior de câncer em adultos jovens, né, que tem sido observada nos últimos anos. Para falar desse tema, nós trouxemos uma convidada hoje muito especial, que é médica oncologista clínica, e ela abriu um espacinho na agenda dela hoje para conversar com a gente. Mas, antes de apresentá-la, né, oficialmente, formalmente, não esqueça de curtir o vídeo, de dar o like, de compartilhar com as pessoas, se inscrever no canal. Ajuda muito o canal a levar mais informação para quem está buscando, né? Mas vamos lá. Então, a nossa convidada de hoje é uma amiga muito querida, médica oncologista clínica, formada, graduada, com mestrado, né? Na Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, Cláudia, mas se apresente com a gente, por favor. Obrigada pelo convite, é um prazer, na verdade, estar aqui com vocês para falar um tema que eu sou tão apaixonada. Fernanda e Indara são pessoas muito queridas e, bem, vou falar um pouquinho, eu sou Cláudia Otaiano, sou oncologista clínica, sou esposa do Rodrigo, que é um colega dermatologista, e mãe da Isabela e do Lucas. Dois fofinhos. Então eu tenho um casalzinho de gêmeos de 8 anos, então, e além das paixões da família, eu acho que eu tenho uma grande paixão, que é o câncer coloretal. Então, quem me conhece sabe que desde muito inicialmente na faculdade eu imaginava inicialmente que eu fazia até proctologia por essa paixão em relação ao câncer coloretal. Desde a faculdade. Desde a faculdade. Nem foi da residência da oncologia. Não foi. Nossa. Não foi. Então, assim, se eu for tentar lembrar que, assim, desde muito pequena eu falava que eu ia ser médica, então, apesar de que eu tenho um pai engenheiro, e sempre fui boa das exatas, da matemática, da física, então existia uma certa torcida para eu ir para essa área das exatas, mas... Que bom que a gente ganhou uma excelente médica. A medicina, eu acho que sempre foi uma paixão, e dentro da medicina, não tenho histórico familiar de câncer, nenhum histórico, mas dentro da medicina eu sempre admirei muito os professores da cirurgia e da coloproctologia, então durante um período grande da faculdade eu realmente achei que eu ia fazer cirurgia, fazer coloproctologia, mas depois, com o tempo, eu acho que eu descobri que eu não era melhor estudando do que operando, então acho que eu descobri que talvez não tivesse habilidade manual para fazer cirurgia. Tenho certeza que você poderia fazer o que você quisesse. Também, e aí acabei tendo uma certeza muito grande de que eu queria fazer oncologia já no finalzinho da faculdade, e aí... para fazer oncologia, a gente precisa fazer clínica médica, então eu fiz os meus 2 anos de residência em clínica médica, mas sempre com o foco na oncologia clínica. Então, nesse período eu trabalhei, enquanto fazia clínica médica, eu trabalhava no Hospital do Câncer de Uberlândia, onde eu fiz clínica médica, e aí tive mais certeza ainda do que era o que eu gostaria de fazer, do que eu queria fazer, e aí segui para a residência de oncologia clínica. Você é de onde, Cláudia? Então, eu nasci em Uberaba, minha família é originalmente de Uberaba, mas eu vim para Brasília com 4 dias de vida, então a minha infância toda em Brasília, eu sou brasiliense, minha infância toda em Brasília, e enfim, as minhas lembranças são todas daqui, eu estudei, fiz escola aqui, então acho que eu sou uma candanga aí que nasceu em Uberaba. Com certeza. Olha, eu tenho uma observação para fazer aqui sobre a sua formação. Que bom que você se tornou uma clínica, porque algumas amigas minhas tiveram a sorte de ser paciente sua, e assim, você tem um talento especial com as pessoas. Você tem um talento para escutar, para falar, para acalmar, orientar. Então, assim, que sorte. E como disse a Indara, a gente ganhou muito a população de Brasília com você sendo uma oncologista clínica. Gente, não sei nem como é que continua agora. Mas assim, a oncologia clínica, ela é uma área linda, porém é uma área pesada, né? E aí, como é que você lida com esses percalços? Porque tem muita coisa boa, tem muita cura, graças a Deus, né? Mas assim, de vez em quando, né, a gente tem aquelas notícias, né, que não são tão legais, né? Difíceis. E como é que é isso para você?
Então, sabe que eu acho que tem mais coisas boas e mais dias felizes e prazerosos de notícias boas do que na prática de notícias ruins. Eu acho que às vezes quando a gente está ali no dia a dia, a gente consegue enxergar isso muito claro, assim, sabe? E a gente tem visto uma melhora muito grande em relação a diagnóstico, a terapêutica, ao sucesso do tratamento, a menos dano, menos toxicidade. Então, assim, eu com certeza digo que tenho muito mais dias felizes do que dias que eu fico triste. Mas eu acho que a gente também é um desafio emocional, né? Então, acho que ser médico é um desafio emocional, estar na área de saúde é um desafio emocional. Mas eu acho que a palavra que me guia é equilíbrio, né? Então é equilíbrio em relação ao aspecto profissional e o aspecto familiar. Então eu sei que às vezes o aspecto profissional foi um dia difícil, mas eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e vou ter um suporte. Então eu acho que é o equilíbrio, né? Se a gente tivesse que guiar, é ter uma certa tranquilidade de que se a gente atinge o equilíbrio em todas as áreas da vida, e não é fácil, é difícil, tem as mesmas dificuldades. Eu falo assim, sou mãe, sou mulher, né, trabalho como médica, então tem dia que eu digo que toda vez que a gente está cumprindo plenamente um papel da gente, a gente está falhando no outro. Não tem o meio do caminho. Mas a gente vai equilibrando isso, as falhas e os sucessos, a gente vai equilibrando nós somos tudo. todos humanos, né? Ninguém é perfeito, né? Isso. Uma vez uma terapeuta conversando comigo, ela falou assim, são vários potinhos que você recebe na semana e uma já só para você encher todos os potinhos. Tem semana que um vai transbordar e naturalmente o outro vai estar mais vazio. Mas aí na próxima semana você tenta inverter a ordem e faz transbordar aquele que ficou com menos. Eu falo, nós assim, né, mulheres, eu acho principalmente que a gente tem um papel muito grande assim dentro de casa, na sociedade, então assim... E ter essa reflexão, né, ter essa tranquilidade de refletir o que na semana passada não ficou tão bem cumprido e que a gente pode melhorar nessa semana e a gente vai equilibrando. Fazer a rota, né? A rota, vamos refazendo. Mas, Cláudia, antes da gente passar para o colo retal propriamente dito, assim, vamos falar um pouquinho só sobre a neoplasia, né? Que é cada vez, né, mais incidente, né? A gente tem mais diagnósticos. Graças a Deus a gente está com tratamentos cada vez também mais inovadores e mais eficazes, graças a Deus. Mas como que é para poder, às vezes, dar essa notícia para o paciente, principalmente, às vezes, quando o paciente, ele, né, tá negando ali, como que é isso? Eu acho que o primeiro aspecto é a gente entender que câncer não é uma doença só. E a gente, né, virou um chavão a gente dizer isso, mas efetivamente a gente está lidando com um grupo de doenças muito heterogêneo, muito diferente, né? Então, quando a gente está diante de um paciente, é lógico que a nossa abordagem como profissional de saúde vai estar linkada, vai estar relacionada com o que a gente entende que é o prognóstico mais provável desse paciente, né? Então, acho que esse é um aspecto que até às vezes eu falo para as famílias, deixe que eu converso no consultório sobre o diagnóstico, porque eu realmente entendo que a forma como a gente vai dar o diagnóstico, ele pode ser muito diferente. Ele pode ser um grande trauma ou uma grande mudança de conduta, de esperança. Então, eu digo sempre à família, deixa que eu converso. Eu quero que a família esteja presente, lógico, as pessoas mais próximas, mas normalmente eu tenho, quando é possível, eu tenho essa conduta de preferir eu conversar. Porque o que eu sempre entendo também é que a gente tem que dar o diagnóstico, mas na sequência vem um caminho. E esse caminho tem que ser o caminho do cuidado, do tratamento, da esperança, da possibilidade de ficar curada. Então, essa é uma pergunta que a gente recebe todos os dias. Doutora, tem cura? Né? Eu imagino que deve ser a primeira pergunta. Sabe que às vezes, Fernanda, não é a primeira, porque o paciente também tem uma dificuldade de elaborar até chegar nessa pergunta. Uma falta de coragem, talvez, assim, de ouvir uma resposta muito sincera. Normalmente, a gente pergunta aquilo que a gente já elaborou as possibilidades de resposta. Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente meio que já pensou se não tem cura, se tem cura, e às vezes o paciente ainda não chegou nesse momento de conseguir nem elaborar nem a pergunta, porque ele ainda não conseguiu elaborar a resposta. Então, mas essa é a pergunta super frequente do consultório, tem cura, e o que eu digo para os pacientes é que assim, a gente não consegue curar tudo, mas a gente consegue cuidar de tudo, e cuidar é muito diferente do que curar. Felizmente, hoje a oncologia permite a gente curar muitas coisas que a gente não curava antes. Então, eu tenho alguns anos de oncologia, e mais de 15 anos de oncologia, e a gente está vivenciando mudanças
inacreditáveis em relação ao prognóstico dos pacientes. Muitos avanços, né, terapêuticos, né? Muita coisa nova aparecendo. Né? Muitas possibilidades de tratamento, muito entendimento sobre o que é a história natural da doença, conseguindo subclassificar doenças em vários pequenos subgrupos que permitem a gente tratar de uma forma muito mais eficiente, muito mais com menos dano àquele subgrupo. Assertiva, então, né? A gente consegue curar? A resposta é sim. A gente consegue curar todos os pacientes? Não. Mas aqueles que a gente não consegue curar, a gente consegue cuidar hoje de uma forma muito melhor do que já existiu. E dar uma qualidade de vida, né, para aquele momento ali dele, que às vezes antes não tinha tanta oportunidade, sim. né? Então, isso acho que isso é muito importante. E tem mais perguntas, assim, que são muito comuns, frequentes, assim, no dia a dia, no seu consultório? Sim, eu acho que uma pergunta, assim, um receio que o paciente oncológico tem é se vai precisar de quimioterapia, porque acho que a quimioterapia veio muito estigmatizada. Sim. Então, tá muito relacionada ainda talvez, assim, na memória das pessoas em relação à queda de cabelo, que é a alopecia. Falar isso, eu acho que eu ia exatamente falar isso. Eu acredito que uma das perguntas principais é: meu cabelo vai cair, né? Eu vou ficar sem cabelo? Então, assim, em relação a isso, o que a gente tem é que a maior parte dos tratamentos hoje da oncologia não geram alopecia. Tá bom? Então, se a gente pegar e tentar dividir a quimioterapia, algumas quimioterapias geram a queda de cabelo. Mas imunoterapia, de regra, não faz, as drogas-alvo não fazem cair o cabelo. Então, a gente tem hoje um escopo muito grande de tratamentos que não estão relacionados à alopecia. Mas lógico que uma parte grande dos pacientes ainda precisam fazer quimioterapia em algum momento da doença. E em relação à quimioterapia, a gente já tem estratégias hoje com as toucas, né? São toucas que literalmente ali resfriam o couro cabeludo, deixam o couro cabeludo com uma temperatura menor. Isso faz com que a chegada do quimioterápico pelo sangue seja menor, porque tem uma vasoconstricção pelo frio, e portanto a gente evite em mais ou menos metade dos pacientes a queda de cabelo. Não é verdade para todo mundo, mas a gente já consegue tirar aí um grupinho de pacientes que teria alopecia e não vai ter mais. Muito bom, então, né? Essa é uma pergunta bem frequente. Assim, vai cair meu cabelo? Então, mas quando é mulher, né? Que eu acho que é um símbolo assim da mulher, né? A história do cabelo. Então, isso aí é bem, bem difícil. Eu tava me lembrando aqui, Cláudia, você falou da questão que, voltando até um pouquinho, você falou que você gosta sempre de dar o diagnóstico, né? E aí me veio aqui a memória agora, que assim, eu não sei para quem, se todos sabem, mas eu sou ginecologista, né? E recentemente, uma paciente que eu já acompanho há algum tempo, jovem, né? Ela não completou 42 anos ainda, sem histórico familiar nenhum de neoplasia, de nada, de nenhum tipo de neoplasia, fazendo mamografia de rastreamento. A gente já tinha feito com 40, fez agora com 41, e aí veio uma lesão estranha, né? Aí encaminhei ela para fazer o exame, o diagnóstico, enfim. E só que assim, ela mesma não estava acreditando, justamente por todo esse contexto, assim, uma paciente jovem e sem histórico familiar nenhum, né? E saudável, uma paciente super saudável. E ela foi buscar o resultado do exame sozinha, da biópsia, né? E na hora que ela abriu, ela estava no meio do laboratório, sozinha. Ela falou assim que ela não sabia o que fazer, né? Então, assim, a importância, às vezes... E o mundo dela desabou ali na hora. Claro que hoje ela tá ótima, inclusive ela tá ótima, já tá super bem, já fez tratamento, tá maravilhosa. E a importância da gente acolher, né, esse lado, esse momento aí de dar o diagnóstico. Isso é realmente muito importante. Eu acho que é uma dica, assim, uma coisa importante para os profissionais de saúde também, que aí eu não estou falando da oncologia, né, mas para os colegas que pedem, que solicitam os exames diante de uma possibilidade de neoplasia, de orientar o paciente, de que ele deve fazer o exame e que eventualmente ele deve retornar com o exame para eles verem juntos, porque realmente essa descrição do trauma que se gera no momento do diagnóstico é muito comum no relato e que a gente pode tentar minimizar isso com as estratégias corretas, de conversar com calma e já oferecer no momento do diagnóstico a opção terapêutica que seja mais adequada. Exatamente, isso é muito importante. Eu lembrei desse caso aqui agora e vem bem de encontro com o que você falou. Isso é realmente muito importante. Sabe que em relação à alopecia, eu estava aqui pensando que eu acho que a questão da alopecia, lógico que ela passa por uma questão da feminilidade, principalmente nas mulheres, né? No homem é mais simples lidar com isso, mas a alopecia
ela é muito pragmática, ela conta para todo mundo que está naquele estigmatiza, ambiente, né? que o paciente está em tratamento oncológico. E recentemente uma paciente muito querida me disse que ela está preparada para contar para uma amiga querida, para um familiar, mas ela não está preparada, por exemplo, para contar para uma sala de aula inteira que ela está em quimioterapia. Então eu acho que essa questão da alopecia é isso, ela traz, ela evidencia para o paciente que ainda não está preparado para compartilhar aquela informação. Não deseja, não quer, é uma coisa pessoal, né? Ele perde ela perde essa opção. essa opção de não contar. E eu tenho uma amiga que foi paciente sua, graças a Deus, ela teve alta, tá curada. E ela é jovem também, da minha idade, e ela é muito bem resolvida, assim, com as coisas. Mas ela falou que a questão da alopecia com ela foi justamente isso, assim, de tornar público o diagnóstico, e isso faz com que as pessoas também opinem publicamente, mesmo sem conhecê-la. Então chegava assim, nossa, você tá careca. De questionar. Nossa, mas o que é? É câncer? Então, assim, e era uma exposição cansativa para ela, porque ela é muito bonita, muito nova, e ela falou, eu não tinha estratégia para lidar com aquilo ali. Então ela colocou a lace, ficou linda do mesmo jeito, mas assim, foi por essa questão, que ela falou assim, com relação à queda do cabelo, eu estava muito bem resolvida, eu e meu marido. Mas assim, essa publicidade toda que a alopecia traz, o direito, a forma como as pessoas se sentem, o direito de perguntar, de questionar, de questionar se não fez o rastreamento adequado. De criticar, de culpar. Julgar, né? Será que estava fazendo os exames? Então, assim, eu acho que já está lidando com tanta informação naquele momento, já é um momento difícil do diagnóstico, de iniciar tratamento, ele tem que lidar mais com essa informação. Então, a alopecia tira do paciente essa decisão tão individual de compartilhar ou não com um grupo de pessoas, diagnóstico, familiares. E nessa pauta, assim, eu não sei se você vai ter a resposta, mas assim, existe alguma conduta ética, até vamos dizer assim, de etiqueta, o que falar, o que não falar para um amigo, uma pessoa querida que acabou de receber o diagnóstico, assim, ou na dúvida não fala nada. Eu vejo muitas pessoas perdidas. É muito difícil, né? Eu acho que é muito individual da relação que você tem com a pessoa. Bem, o que eu acredito e a forma como eu lido, inclusive no meio social, é que assim, a gente conversa aquilo que o paciente deu abertura. Né? Então, se a sua amiga, ela te liga para te contar, eu acho que ouvir é mais importante até do que falar nesse momento. E uma outra coisa assim que eu realmente acredito é que normalmente quando os pacientes em interações sociais falam do diagnóstico, eles não querem ouvir conselhos e opiniões. Eles querem apenas ser ouvidos, porque assim, realmente o que eles dizem no consultório é isso, assim, eu tive um diagnóstico, mas aí todo mundo me liga para me dar um conselho. Então, eu acho que a gente também, o limite ali é ouvir, é acolher, é cuidar, é entender que câncer não é uma punição, câncer não é um castigo, câncer é uma doença, como outras doenças que a gente tem na nossa sociedade, talvez mais estigmatizada, talvez de um prognóstico mais difícil, mas funcionam como outras doenças. Então, quando a pessoa te liga e fala, eu tive uma pneumonia, ninguém fica questionando milhões de coisas. Ninguém fica dando um monte de opinião que não foi questionada. Mas quando liga e fala, estou com câncer, todo mundo se sente no direito de questionar aquilo. Então, assim, até da minha conduta pessoal é isso. A gente conversa e oferece acolhimento, oferece a escuta, mas eu entendo que a melhor conduta é tomada com o paciente, com o médico que ele escolheu e que ele confia. Ótimo. Então, ir até onde a pessoa deixar que você vá, né? E se oferecer, eu acho que, assim, responder melhor que a Cláudia. Eu tenho mais experiência agora que a Cláudia. Agora você diga por quê, então. Então, assim, eu acho que poucos sabem, mas eu acabei de passar por um diagnóstico e um tratamento, no início do tratamento por um câncer de pele chamado melanoma. E então, assim, isso aí eu tenho propriedade para falar, que realmente, graças a Deus, eu não passei por nenhum julgamento, nenhuma, como é que eu vou dizer assim, nenhuma crítica, nem nada. E o fato de colocar, assim, olha, tô aqui, sabe? Tô aqui, escutar, se precisar de ajuda, enfim. Só de se colocar ali à disposição e falar qualquer coisa, tô aqui, isso já faz diferença, já faz diferença. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito nesse processo, tenho aprendido bastante.
E eu acho que para lidar com o paciente oncológico, ele é neste caminho aí. Então, assim, for essa ajuda, se coloca à disposição, escute, né? Escute, que eu acho que essa é a melhor abordagem. Acolhe. Tinha que ter gravado esse podcast um pouquinho antes. Mas vamos mudar agora, né? A gente não segue pro câncer a sessão terapia já passou. Mas vamos lá. Agora vamos falar sobre o colo retal, né? Então, explica um pouquinho, assim, antes da gente falar do jovem propriamente dito, o que é, quais são os tipos, se tem tipo, se não tem, enfim, dá uma geralzinha pra gente. Quando a gente está falando em câncer coloretal, a gente está falando do câncer no intestino grosso, basicamente, né? Então, o intestino grosso ele é formado pelo cólon e pela porção mais distal ali, reto sigmoide reto. Então, isso é o que a gente chama de câncer coloretal, que habitualmente, em uns 90, 95% das vezes, vai ser do tipo adenocarcinoma, tá? Então, basicamente, o que a gente vai conversar aqui é sobre adenocarcinoma em cólon e reto. Esse é um tipo de tumor frequente, tá? Então, ele é o segundo tumor mais frequente nas mulheres, o segundo tumor mais frequente nos homens. Perde para mama e próstata. E o que a gente está enxergando é um aumento da incidência, principalmente nos pacientes mais jovens, que, portanto, não estariam numa faixa etária em que a gente indica o exame de rastreamento, tá? A gente pode, eu já vou abrir aqui um parêntese para falar o que é um exame de rastreamento. Então, o exame de rastreamento é um exame que a gente faz na população geral assintomática. Qualquer coisa diferente disso não é rastreamento, né? Então, se o paciente tem acima de 45 anos, não está sentindo nenhum sintoma, por ele ter mais do que 45 anos, ele deve realizar uma colonoscopia. Tá? Existem outras estratégias de rastreamento, mas de regra, quando a gente tem acesso à colonoscopia, é aquela que traz melhor resultado. Então, colonoscopia é um exame endoscópico do intestino, que o coloproctologista ou endoscopista realiza e consegue enxergar, ver por dentro todo o reto e todo o intestino. E com isso a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, mas mais importante do que isso, a gente consegue diagnosticar pólipos, que são lesões precursoras do câncer de intestino. Então, por exemplo, um paciente que esteja nessa faixa etária, mas eu fiz uma tomografia, uma ressonância e não viu nada. Uma ecografia de abdômen total, não viu nada. Infelizmente, outros estudos, por exemplo, de imagem como tomografia e ressonância, eles não ajudam a gente a prevenir o câncer coloretal. Eles podem até fazer o diagnóstico de uma massa, de uma tumoração abdominal, mas eles não previnem. Porque para eu ter prevenção, eu preciso encontrar numa colonoscopia o pólipo e fazer uma polipectomia, que é a retirada desse pólipo. No próprio exame já é feito A maior parte das vezes já é ressecado, já é retirado ali no próprio exame. Então eu estou interrompendo essa formação de pólipo para adenoma e aí adenocarcinoma, que é o câncer. Então, assim, só para poder, né, pra gente ver se eu entendi direitinho. Então, assim, quando vai fazer a colono, tem um pólipo que é uma carninha, né, vamos dizer assim, é uma carninha que fica lá. Ela ainda não é câncer, mas ela tem algum tipo de variação ali da célula que ela pode um dia tornar-se câncer. E aí tem que tirar antes, É exatamente isso. E aí a tomografia, a ressonância, a ecografia, quando vê, já está num estágio mais avançado, já virou câncer propriamente dito e está no estado mais avançado, né? É isso. Então a gente não fez o nosso papel de prevenção. Exatamente. Né? Então 45 anos é um marco importante. É possível que as sociedades tragam isso para mais precoce, mas hoje o dado que a gente usa é 45 anos. Ou em pacientes que têm familiares com câncer de intestino, a orientação é que 10 anos antes da idade do familiar no diagnóstico, realizem colonoscopia. Então, para um exemplo claro, se eu tenho um familiar, por exemplo, um pai ou uma mãe que teve câncer de intestino com 46 anos, aos 36 anos, aquela família tem que começar a colonoscopia. E pólipo também ou não? Porque, por exemplo, meu pai já retirou um pólipo, deu Então, aquele adenoma tubular, não sei o que, mas não. Para fator de risco, isso é discutível, mas para fator de risco, sim. Então, se eu tenho uma história familiar de muitos pólipos, a gente acaba primeiro tentando identificar se eu tenho uma história familiar, se eu tenho realmente alterações genéticas,
alterações hereditárias que justifiquem a formação daquele pólipo, e a gente tende a trazer isso individualmente para um pouco mais precoce. Estando tudo normal no exame, faz a cada 5 anos? 5 a 10 anos. 5 a 10 anos é um bom... Tem uma idade limite para parar ou não? Muito discutível de variar, também, né? Assim, diante das várias sociedades, mas em torno dos 70 anos a gente começa a entender o estado geral do paciente e começa a falhar isso como regra. Tá. Quais são os... quer falar, Nanda? Não, você vai falar que é uma boa notícia você fazer a cada 5 anos. Então, para quem tá preocupado aí... Pois Então, o intervalo está relacionado ao achado da última colonoscopia, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, um pólipo com adenocarcinoma, já com a formação de um tumor, eu vou fazer muito mais precoce no primeiro ano, uma nova colonoscopia depois da abordagem cirúrgica. Mas se eu não tenho nada no cólon, nada do ponto de vista de pólipos, de adenomas e adenocarcinomas, a gente tem uma tranquilidade aí de regra, de notícia. É um exame enjoadinho, mas que salva vidas e, né, e a depender se tiver tudo certo, se Deus quiser vai estar tudo certo, você pode espaçar bastante. Então, assim, não custa, né? Não custa fazer, né? Ir lá, fazer o preparo, fazer esse exame. Eu acho que é um autocuidado, que a gente não pode ignorar e não pode deixar de fazer. E as pessoas fogem desse exame, se soubessem do que... Agora elas não vão fugir mais não, porque elas vão escutar o podcast e vão ter essas informações. E a gente trouxe um dado aqui da American Cancer Society, me corrija se eu estiver falando errado, falando sobre a incidência do câncer coloretal em adultos jovens, que é uma pauta que eu acho que está muito em alta com algumas celebridades que tornaram público o seu diagnóstico. Tem o caso da Preta Gil, se não me engano, né? E ela tem tornado público o diagnóstico, o tratamento, todo o acompanhamento, enfim. E aí esse dado fala que o aumento em adultos jovens, né, na faixa etária de 20 a 39 anos, vem crescendo entre 1 e 2,4% ao ano. É muito assustador, né? Assustador. Então, essa é exatamente uma população que a gente não indica exame de rastreamento, né? Então, é uma população mais jovem, que as sociedades não indicam esse rastreamento, mas que a gente tem visto um aumento da incidência. Então, todos os dados vão girar em torno de 1 a 2% mesmo por ano. O INCA estima que até 2030 a gente vai ter um aumento de 10% na incidência para essa população. Nossa, é muita coisa. Então, passa a ser uma idade, um grupo que a gente começa a olhar com outro olhar, com outra preocupação, né? Então, para a gente andar um pouquinho nisso, assim, eu queria muito falar de fator de risco. Bora lá, vamos lá. Então, assim, todo mundo lembra do fator de risco, eu tenho um familiar ou não tenho com câncer de cólon. E isso é realmente importante, mas a gente estima que 10, 15% de todos os casos de câncer coloretal estejam relacionados a algum familiar que tenha tido câncer coloretal previamente, ou seja, todo o resto. A gente tem 90% isso, que não tem, 95, 85%, talvez, que não tem um histórico familiar positivo. E isso está diretamente relacionado ao hábito de vida. Olha só. Vamos lá. Então a gente não pode esquecer, além de fazer o rastreamento, do que é aquilo que é prevenção primária, que é não ter o câncer de cólon, não só diagnosticar precoce, mas não ter. E aí está relacionado à dieta. Então lembra que o intestino está diretamente relacionado à questão da alimentação. E aí nisso a gente pode citar que a gente precisa aumentar a ingesta de fibra, fruta, verdura, diminuir produto industrializado, ultraprocessados, presuntos, os temperos, os molhos, que a gente precisa diminuir a ingesta de carne vermelha. Então, quando a gente... Pessoas que comem mais de 100 gramas de proteína em carne vermelha por dia, tem um aumento da incidência importante de câncer coloretal. Por dia. E 100 gramas a gente está falando de um bifinho. Um bifinho, exatamente, é bem pouquinho. Então a gente precisa ter... Quantos por cento, Cláudia? Só para me falar de novo aí. Então, aumento acho que em 15%. Nossa Senhora. Então, a gente precisa realmente... chega na minha isso, a gente precisa ter outras fontes de proteína, seja o ovo, seja a carne branca, seja o leite, seja as proteínas vegetais. Então, acho que isso é muito importante. A obesidade. Então, o câncer coloretal entra aí nos cânceres, nas patologias que estão relacionadas diretamente à obesidade. Sedentarismo é fator de risco.
Pra tudo, né? Inclusive, Tabagismo olha, é fator de risco para câncer coloretal e etilismo. Então, eu acho que se a gente estrutura a vida de uma forma que a gente faça atividade física, se alimente adequadamente, não seja obeso, não bebe, não fuma, a gente está conseguindo construir aí, diminuir esses fatores de risco, não só para câncer coloretal, mas para inúmeras outras doenças. É simples? Eu digo que não, eu falo isso todos os dias para os meus pacientes, né? Então eu digo assim que a dificuldade que eles têm de chegar em casa cansado e treinar, eu compartilho com eles, porque é difícil, né? Então a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem família, mas a gente precisa incluir isso no nosso dia a dia. Que a outra opção é muito pior, né? Que é ficar doente. Exatamente. Quem me conhece sabe que eu nunca achei fácil treinar, não acho ainda, mas eu entendo hoje como uma necessidade, né? Outro dia eu vi um texto dizendo que a gente morre pelos filhos, mas a gente está esquecendo de viver pelos filhos. Então, a gente morre por um filho, mas a gente não treina todo dia, a gente come o que é errado, a gente não come a fruta e a verdura que a gente precisa. Então, a gente precisa realmente modificar esse hábito de vida, a forma como a gente está interagindo com o meio ambiente. E comer bem, eu também sempre falo que ele exige planejamento, ele exige dedicação, porque entre você fazer cozinhar uma comida saudável ali, pegar um processado ali, colocar no forno, assar e comer, é muito mais rápido, eu realmente acho. Mas aquilo ali vai abreviar alguns anos de vida, né, de você. Então, assim, realmente é difícil, mas é importante, né? É a minha luta diária com pré-adolescente em casa, né? Meu filho vai fazer 11 anos e ele é muito ruim de comer, como você já sabe, né? Magrelo e tudo. E ele tá naquela fase, assim, não quer perder tempo. Então, assim, comer pra ele é forrar a barriga. E a minha conversa diária, comer é além disso, é nutrição, meu filho. Eu vou explicar, substituição. Mas é luta, realmente, assim. E nada acontece do dia pra noite. Então, é uma construção que a gente tem que fazer e manter, né? Não cansar, porque é uma batalha que a gente tem que... A gente está vivendo essa mudança, assim, como sociedade. No Brasil, a gente consegue ver isso claramente. Então, a gente está numa fase de transição demográfica e socioeconômica. Então, quando fala, a gente tá um país em desenvolvimento, é exatamente essa fase de transição. Então, a nossa geração foi uma geração que teve muito acesso a produto industrializado, que talvez 2, 3 gerações para trás não tenha tido, mas que a gente também vive uma população mais idosa. Então, uma população que já não é formada primordialmente por crianças e adolescentes. Então, a gente também é uma população no Brasil que está envelhecendo. Então, a junção desses dois fatores fazem com que a incidência do câncer coloretal no Brasil seja alta, esteja aumentando, e a gente vai ter que, como sociedade, enxergar isso de uma forma muito global. Tem algum dado, realmente, né, eu não sei, por exemplo, de países que têm uma incidência maior que a outra, justamente por conta do excesso de processados, de junk food. É muito variável em relação ao mundo, né? Então, a gente tem os dados do Globocan, que na verdade, são os dados da Organização Mundial de Saúde, que trazem esses dados individualmente por países. Então, a gente está vendo, por exemplo, países que tinham uma incidência baixa de câncer coloretal, como a Espanha, aumentando. A gente vê países desenvolvidos, como os Estados Unidos, com incidências muito altas, né? Então, isso está diretamente variável em relação a cada país, mas lógico que isso aí embarga questões genéticas, né, hereditárias e culturais também, isso, né? cultural, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, posso falar que a família do meu marido é gaúcha. Você falar em não comer carne vermelha é um pecado muito grande. Então, assim, ele mesmo ri, que eu falo assim, eu faço veg day às vezes, aí eu vou como num restaurante vegano e tal, e eles acham muita graça, porque isso é muito antinatural para eles, né? A cultura e deles, lá, se eu não estiver enganada, é a maior incidência no Brasil, né? Desse tipo de câncer. Então, pode estar... Por outro lado, a gente tem outro exemplo, que é o exemplo bom, né? Que, assim, os países
mediterrâneos que têm uma dieta muito mais rica em peixes, assim, fibra, azeite, tem incidências menores. As blue zones, né? Você pega lá as blue zones, que a maioria estão lá no Mediterrâneo, não tem carne vermelha, é só peixezinho, né? Azeite. Então a gente vai pelo bom exemplo. É buscar o equilíbrio, né? E para reconhecer, né, assim, quais são, tirando a parte de rastreamento, ou seja, na população assintomática, já pensando assim, tô sentindo alguma coisa, o que? Sintomas. Um dado que me chama muita atenção é que 85% dos pacientes jovens com diagnóstico de câncer retal, coloretal, estavam sintomáticos no momento do diagnóstico, né? Então a gente está falando de pacientes que são sintomáticos, a gente não está conseguindo nessa população fazer rastreio, diagnóstico precoce. Quais são os principais sintomas do câncer coloretal? Sangramento intestinal. Então, não é normal sangrar nas fezes. Eu sei que muitas vezes o paciente, ele justifica aquilo por uma hemorroida, por uma alimentação, mas sangramento nas fezes, seja sangue vivo, que está mais relacionado ao câncer do cólon esquerdo, reto e cólon esquerdo, ou sangue mais escuro, mais, né, degradado, que está mais relacionado ao câncer do cólon direito, deve ser investigado pelo coloproctologista. Tá? Então, mesmo que seja da hemorroida, não é normal. Você tem que ir lá investigar. E quem vai contar pra gente é o coloproctologista com a colonoscopia. Isso, então o médico a procurar um paciente que esteja sentindo alguma coisa, nessa dúvida, primeiramente é um coloproctologista. Isso. E tem outros sintomas, Claudinha, assim, fora essa questão do sangramento? Então, mudança do hábito do intestino, né? Então, o paciente que tem um hábito intestinal diário, com fezes bem formadas e que aí observa fezes mais amolecidas ou diarreicas, ou o outro extremo, muita constipação intestinal, muitos dias sem evacuar. Então, esses são sintomas de mudança do hábito do intestino que devem ser levados em consideração. Dor abdominal, a própria presença de muito muco nas fezes ou dificuldade para evacuar, eu acho que talvez sejam os principais. Tá? Mais para frente, até uma perda de peso, né? Sim, a gente começa a ter sintomas sistêmicos, né? A perda de peso, dor abdominal, e aí, infelizmente, e eventualmente relacionados à própria metástase do câncer de colo retal. E assim, fugir desse medo, dos estigmas, a gente tem conversado assim com alguns médicos aqui, e ainda tem muito paciente que tem, né, não quer saber, não vai atrás, ou quer, né, então assim, ser sincero, vai atrás, está sentindo alguma coisa, procura, não custa nada, tem possibilidade, tem tratamento, e as opções de tratamento hoje já avançaram também para o câncer coloretal? Muito, né, então a gente enxergou aí na última uma década, 2 décadas, uma melhoria em relação aos tratamentos, né? Então a gente saiu da quimioterapia, que é o mais padrão, que é o Floracil, que por muito tempo era a única opção de tratamento para o câncer coloretal, algumas outras associações mais antigas que a gente não usa mais, para acréscimo de outras quimioterapias, depois divisão em subgrupos relacionados às mutações, então se o paciente tem mutação de EGFR ou não, um pouquinho mais relacionado a outros subgrupos, como subgrupos HER2 positivo, deficiência de enzimas de reparo do DNA. Então a gente conseguiu subdividir o câncer coloretal em vários subgrupos e hoje a gente consegue tratar, em especial no cenário metastático, de formas muito diferentes e com resultados bem mais promissores do que a gente tinha antes. Ai, que bom. Então, o paciente, ele, mesmo metastático, ele permanece mais tempo ali no tratamento, com qualidade de vida, né? Sim. Então, eu acho que, assim, o surgimento das imunoterapias, acho que a gente está em uma fase de consolidação da indicação de imunoterapia para pacientes com mutação com deficiência de enzimas de reparo, trouxe para a gente, inclusive, a possibilidade de alguns pacientes terem, né, resposta completa, a gente já tinha isso na quimioterapia. Então, hoje a gente consegue oferecer um tratamento de muito maior qualidade em relação aos resultados, com menor dano, porque quando a gente é mais assertivo, a gente gera menos dano para o paciente, e logicamente propiciando, no contexto de doença metastática, sobrevidas maiores, livres de progressão maior, livre de sintomas maior, que acabam sendo os objetivos principais quando a gente está diante de uma doença metastática. E Cláudia, você acha assim que deve mudar, né? De acordo com todos os dados que a gente tem visto, né, deve mudar essa idade de rastreamento, né, talvez para mais jovem? Eu acho que essa é uma discussão que está muito em voga. Eu acho que se a gente já tivesse que
votar, eu votaria que sim. Não é ainda uma realidade, então eu acho que 45 anos, eu acho que se a gente faz o nosso dever de casa, de todo mundo aos 45 anos fazer a colonoscopia, a gente já tá ganhando muito. Na verdade, assim, a gente até ganhou 5 anos já, né? Porque acho que, se eu não me Era engano, 50. era 50, Era né? 50, já trouxemos para 45 e provavelmente a gente deve caminhar um pouquinho mais 40, precoce, né? com isso. Eu também acho, eu concordo, sou dessa aí. Vamos marcar a nossa. Bom, e assim, com relação aos seus pacientes de tratamento coloretal, você tem algum case assim que te marcou mais, alguma história, um case de sucesso? A gente sempre tem os pacientes jovens, né? Eu digo que existe uma certa empatia quando a gente está diante de um paciente muito jovem, que tem aí uma história familiar, com filhos pequenos, enfim, que a gente enxerga que teria aí uma vida pela frente muito boa, com qualidade de vida muito boa. Então, são sempre casos que impactam a gente. Mas a gente já começa, Fernanda, a ter pacientes, por exemplo, eu tenho aí no meu consultório pacientes com 7, 8 anos de doença metastática, que é uma coisa que a gente não enxergava isso no passado. Né? Isso, pacientes que estão assim com qualidade de vida boa, independentes, brigando porque não quer fazer a quimioterapia, porque quer viajar, treinando, então assim, com convívio social. Então assim, a gente vê realmente o acesso a esses novos tratamentos, trazendo perspectivas de vida muito melhor para esse paciente. Que legal. E inclusive no SUS, viu? Que eu posso falar para você que a gente acompanha ali pelos laudos, né? E tem paciente nosso batendo 10 anos também no SUS. Eu acho que além, assim, eu tô até falando um pouco de opção terapêutica, né? De medicação, mas eu acho que a gente conseguiu cuidar desse paciente de uma forma mais global, né? Então, eu acho que os avanços que a gente teve na questão nutricional, eles foram muito importantes. Os avanços que a gente teve em relação à boa abordagem cirúrgica, ao diagnóstico, eles são muito importantes. Então, a equipe multidisciplinar que permite a gente lidar com as toxicidades de uma forma muito mais amena, trazendo muito mais qualidade de vida para esse paciente, com muito menos dano a médio prazo. Então, eu acho que na oncologia, o crescimento, a melhoria, ela não foi relacionada apenas à estratégia terapêutica, que é importante, mas ela não veio isolada, sabe? Ela veio associada, né? Exatamente a um grupo de informações com a equipe multidisciplinar, com a equipe de odontologia, com a equipe de fisioterapia, com a equipe de nutrição, com a equipe de enfermagem. Então a gente conseguiu trazer um ganho conjunto com essas informações novas e com essa perspectiva nova muito melhor para o paciente. Cláudia, a gente já está indo aí para os nossos momentos finais, aí trazendo aqui um pouco para o nosso lado, assim, que é da assistência domiciliar. O que você poderia contar para a gente, falar sobre os benefícios que um paciente oncológico poderia trazer de alguma assistência domiciliar, quais são os tipos de assistência domiciliar que às vezes poderia beneficiar, o que você dá esse panorama pra gente? Eu sempre digo que poucos lugares são melhores de ser cuidado do que nossa casa, né? Então, delícia, né? Muito. Então, assim, eu consigo enxergar a equipe multidisciplinar, o tratamento domiciliar em todas as fases do tratamento oncológico. Todas. Desde um cuidado ali pré-operatório, com uma fisioterapia, com um aspecto nutricional, num paciente com doença localizada que vai ficar curado com a cirurgia, até a gente caminhando aí de pós-operatório, com a equipe de enfermagem nos curativos, da equipe da psicologia dando suporte ali no diagnóstico, e a gente vai caminhar isso, né, durante todo o tratamento, até, logicamente, a terminalidade, que ela precisa ser falada também, ela precisa ser conversada, né? Essa é uma pauta para um outro podcast. Isso tem bastante assunto, né? Sobre fim de vida, né? Que a gente aqui ocidental ainda é um tabu ainda muito grande, mas tem outro podcast. Então, eu acho que a terminalidade, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser gerenciada por nós profissionais de saúde desde o comecinho da história, né? Então, o que a gente acredita de cuidados paliativos é realmente isso, ele ser instituído, não é simples, tá? É muito difícil você conversar sobre terminalidade num paciente que eventualmente está com uma expectativa de cura, mas isso precisa ser melhorado, precisa ser conduzido, e eu acho que o cuidado em casa, nesse momento de terminalidade, ele é muito especial, né? Eu acho que ser cuidado junto dos seus familiares, naquele momento em que a gente realmente entende que estar num hospital, estar numa UTI não vai melhorar a vida, não vai prorrogar a vida com uma qualidade de vida adequada. Então,
o que eu acompanho, o que eu vejo dos meus pacientes que faleceram em casa, que conseguiram ter essa estrutura familiar e essa estrutura de assistência dentro do domicílio, é uma coisa muito bonita, né? É uma coisa muito especial. Né? E que faz a gente lembrar de que, assim, aí é uma coisa que eu acredito que a gente está de passagem por aqui. Então, se a gente está numa passagem, esse momento ele precisa ser vivenciado com mais tranquilidade, com mais calma, mas a gente entende que nem sempre isso é possível e isso é muito individual de cada família, de cada paciente, mas a gente, como profissional de saúde, quer trabalhar para isso. Nós também. A gente cada vez mais assim, se encanta com a assistência domiciliar e os resultados. E principalmente nesses casos que você falou, que a família tem que estar perto, que todo mundo tem que estar no hospital. O paciente muitas vezes vai ficar isolado, vai estar numa UTI. Minha avó mesmo, ela falava assim, pelo amor de Deus, nunca deixa eu ir para UTI, eu quero morrer em casa. Ela falava isso. Então, assim, a gente sempre tentar respeitar a vontade do paciente, ajudar, auxiliar essa família, né, é um caminho. Nossa, Claudinha, olha, você brilhou, você realmente é uma pessoa que, para além da medicina, de você ser uma excelente médica, uma profissional muito competente, você tem um brilho de ser humana, de ouvir, de trazer paz, de levar esperança para quem está precisando. Então, parabéns, é muito legal o nosso podcast. Claudinha, você quer deixar uma mensagem final, assim, impactante para os nossos ouvintes? Nossa, depois de um podcast... Não, mas eu acho que o que pode ficar de mais importante para a gente mudar realmente a história do câncer coloretal é a gente pensar em prevenção, seja ela prevenção primária, então, assim, fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, tanto em relação à alimentação, hábito de vida, atividade física, não fumar, não beber e fazer a colonoscopia aos 45 anos. A partir de, né? A partir de. Claudinha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter falado tantos assuntos, e a gente abordou, né, do câncer coloretal, na verdade, a gente abordou tanta coisa aqui, e só veio engrandecer o nosso momento, o nosso podcast. Muito obrigada, espero tê-la mais vezes aqui. Eu que agradeço, do fundo do coração, um prazer enorme, e espero que a gente atinja aí o maior número de pessoas e que a gente mude a vida de alguém. Obrigada. E você que está aí em casa, assistiu esse podcast, se esse conteúdo fez sentido para você, curte, comenta, pode mandar perguntas pra gente também, compartilha com quem está passando por essa fase difícil, quem está precisando dar apoio para alguém que esteja também passando por isso, e vamos divulgar o conhecimento, que isso é o mais importante. Um abraço a todos.